Graça e paz da parte do nosso bom Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fala o vosso irmão Gabriel Estevão, a partir de Angola, Luanda, a capital de Angola, em África. Nós estamos cá para falarmos da maravilhosa graça libertadora em Cristo Jesus. Como Deus nos resgatou. Estamos aqui para contar a nossa experiência de vida. O testemunho sempre é contado em três partes. A primeira parte é antes do nosso encontro com Cristo, antes de nos tornarmos cristãos, ou antes do batismo, antes do primeiro encontro com Cristo, que é chamado o processo da justificação em Cristo Jesus. E a segunda parte é o encontro, é o momento depois, o momento do encontro com Cristo. O momento do encontro com Cristo e depois a terceira parte é depois a vida depois do nosso encontro com Cristo. Então assim é contada uma história. E nós estamos aqui para contar a nossa história de vida, o nosso testemunho, como Paulo dizia. Eu não me envergonho de falar do amor de Cristo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é dela onde há salvação para toda a humanidade. Então não me envergonho também de falar da minha experiência pessoal, daquilo que Deus fez na minha vida. Acreditar ou não, é minha experiência pessoal com Deus. São evidências que meus olhos viram e meus ouvidos ouviram. Assim como João descreve em 1 de João capítulo 1, versos 1 a 5. Ele dizia: aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Para quê? Para que tenhamos comunhão uns com os outros. É dos testemunhos que nos aumenta, às vezes, a nossa fé em Cristo Jesus. Se ele viu Deus, então também, se ele viu, é real para ele, é porque Deus existe. Para nós acreditarmos em alguma coisa, o ser humano atualmente, principalmente o ser humano hoje, que usa muito a filosofia, usa muito a lógica, o pai da filosofia moderna, chamada René Descartes, ele dizia: primeiro devemos desconfiar. Ninguém confia na primeira instância a uma pessoa que não conhece. Então, primeira coisa é desconfiar de tudo ao seu redor antes de você voltar a confiar. Assim também, nós temos, como Paulo fala em Hebreus capítulo 12, nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós temos uma nuvem de testemunhas. Por isso que os crentes acreditam, não porque eles acreditam do nada. Não é porque não têm evidências, mas eles acreditam porque têm evidências. E nós temos testemunhas como nuvem para nos ajudar a crescer a nossa fé. Ninguém pode acreditar, e a fé não é cega, a fé é convicta. E a fé convicta, ele acredita, ele crê em evidências. Eu não posso acreditar em alguma coisa que eu não tenho a certeza. Eu tenho que acreditar em alguma coisa que tem evidência. Então, a nossa fé está baseada em evidência. E eu estou aqui para testificar aos nossos irmãos aquilo que Deus fez na minha vida. Que Deus continue a nos abençoar nesta caminhada nossa, nessa jornada cristã. Que Deus continue a nos abençoar. Mas antes de tudo, antes de nós começarmos com a nossa narração, vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Neste momento, rogamos a presença do seu Santo Espírito, que possa nos acompanhar nesta narração, que seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, Jesus disse, em São João capítulo 3, versos 14 a 15, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando ele for levantado, atrairei todos para si mesmo. Então, quando nós testificamos da graça de Cristo, nós estamos a falar de Cristo, aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que Cristo fez na minha vida e pode fazer também para a sua vida. Deus fez na minha vida, também pode fazer para a sua vida. E esse mesmo Deus que fez na minha vida, pode fazer na tua vida. E glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós começarmos com a nossa história, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, versos 12, que diz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
mas sim a nossa luta é contra as potestades, é contra os poderes das trevas, é contra os príncipes deste mundo, nos lugares celestes. É só para dizer que a nossa luta não é contra a carne. A grande batalha como tema final, a grande batalha final, nós é real. E a grande batalha começa com a nossa mente. Ou a grande batalha decorre-se na nossa mente. A nossa mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. O campo de batalha entre o bem e o mal é na tua e na minha mente. Acreditar ou não, Deus usa meios e métodos para convencer o ser humano a aceitar a sua salvação pela fé em Cristo Jesus. Por outro lado também, Satanás e os seus demônios também usa meios e métodos para convencer, para persuadir, para hipnotizar as pessoas a acreditar no seu sistema falso de adoração. Deus usa homens. Deus usa homens que são chamados agentes ativos e passivos. Assim também no outro lado, Satanás também usa agentes, usa pessoas. E esses agentes podem ser ativos e passivos. Agentes ativos são aqueles que conhecem, que estão convictos. Por exemplo, um cristão, um pastor, um teólogo, um ancião, um jovem consagrado a Deus. Ele é um agente ativo de Deus porque ele conhece a Deus. Ele conhece a Jesus e é amigo de Jesus. Então essa pessoa é uma pessoa ativa, é um agente ativo de Jesus, porque ele se conhece com Deus. É aquilo que Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas também, das minhas ovelhas eu sou conhecido. Isso é a realidade. Mas existem aquelas pessoas passivas que não conhecem a Deus de forma convicta, mas eles testificam da maravilhosa graça de Deus. Eles falam de Deus, falam do Criador, mesmo não conhecendo taxativamente, mesmo não tendo comunhão pessoal com Ele, mas eles acreditam. E eu admiro até aquelas pessoas que nunca viram Jesus face a face, mas eles acreditam que Jesus é real, mesmo nunca tendo um encontro pessoal com Ele. Eu admiro esse tipo de pessoa, eu acredito. Que Deus abençoe-vos. Deus continue a vos abençoar. E também, do outro lado, Satanás também tem agentes ativos. Agentes ativos são pessoas que se entregaram ao serviço de Satanás e os seus demônios de forma ativa. Eles entram, comunicam-se com os espíritos, comunicam-se com Lúcifer, e eles recebem orientação, e eles também ensinam a outras pessoas, e essas pessoas implementam os meios e métodos para enganar as pessoas, para que as pessoas fiquem distraídas com meios de tecnologias, com meios em todas as áreas, em todas as gerações, independentemente de cada geração existente no nosso mundo. Satanás usou sempre homens. Desses homens, eu vou contar no outro lado. Talvez você só ouviu falar de um lado, você só está acostumado a ouvir a parte de Deus, está acostumado a ouvir somente dos profetas, dos apóstolos, dos pastores, a falar que Deus faz. Mas também nunca ouviste talvez falar do que Satanás faz, de que Satanás também tem agentes aqui na Terra, que também se comunica diretamente, que também se falam. Satanás existe, é real, é um anjo real. E os anjos caídos, que são os demônios, também são reais. E eles também se comunicam com as pessoas. Eles dão instruções nas pessoas. E dessas pessoas, eu era um deles. Eu fui educado pelos anjos. Eu tive um encontro pessoal também com Lúcifer. Eu conversei diretamente com Satanás. Ele é um anjo real. Os anjos caídos também são mesmo reais. Acreditar ou não, isso são factos. Isso não vai mudar nada. Acreditar ou não, isso não vai mudar a verdade. Isso é uma verdade absoluta. E Satanás e os seus anjos não são como aqueles anjos, como a mídia mostra, como a mídia apresenta que ele tem chifre. Não, não, não. Satanás é um anjo bonito até hoje, nesse exato momento. E os anjos caídos também são reais e são bonitos. É só para dar um exemplo. Se eu via eles, os meus olhos eram abertos porque tinha olhos espirituais. Eles tinham abertos os meus olhos. É só para dizer isso. Estou a adiantar um pouquinho, hein? Não perca, hein? Esses são 3 capítulos. São 3 dias. Não perca. Às 2,
as duas últimas. Esse é o primeiro, essa é a introdução. Ok? Então, meu nome é Gabriel Estevão, como dizia. Eu tive um encontro pessoal com Satanás, fui educado pelos anjos caídos e tive um encontro também pessoal com Jesus Cristo. Esse mesmo Jesus Cristo você acredita? Que você somente lê na Bíblia e ouve dos pastores. E tens a fé, tens a certeza. Você acredita que Ele é real. Porque você tem, Deus realizou evidências que Ele existe na tua vida. Ele mostrou para ti, mas você nunca viu com teus próprios olhos nus. Então é este que estou aqui para falar. Eu vi com meus próprios olhos e eu vi com meus próprios ouvidos o que Ele falou para mim. Não perca essa oportunidade, não perca essa narração. Que Deus nos acompanhe e vamos começar. Meu nome é Gabriel Estevão. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no município das Ingombotas, no bairro da Boa Vista, na rua Comandante Kimakienda. Esta é a minha narração. Mas antes da minha história, acontece que antes de mim existiam os meus antecedentes, que são os meus pais e os meus avós. O meu avô, nós somos da tribo Bakongo. A tribo Bakongo cá em Angola, em África, é uma tribo respeitada pela sua cultura, pela sua tradição. Por quê? Porque sempre que você fala, se eu estivesse no meio dos meus amigos, aqui angolanos, africanos, todos da mesma nacionalidade, do mesmo país, da mesma província, e eu dizer que eu sou Bakongo, na mente dele que vai vir, vocês são feiticeiros, vocês são da magia negra, vocês utilizam, porque a magia negra e branca, ou o feitiço, faz parte da nossa cultura. E é uma realidade para o mundo espiritual. Isso faz parte da espiritualidade. A espiritualidade faz parte da nossa cultura. E o meu avô, na época, ele era chamado Velho Bengo, e ele era rei, ou regedor. Rei, ou soba, são chefes tribais africanos. Um soba significa, um rei é chefe tribal africano. Ele é chefe de uma determinada tribo. E ele representa o poder máximo da cultura diante do governo. Ele representa a comunidade, representa o seu povo diante do governo. E em todas as circunstâncias, ele cuida do seu povo e administra o seu povo. Ele implementa da continuidade das gerações de acordo à tradição. Então, para ser um soberano, para ser um rei, precisa-se também de poderes sobrenaturais. Você também precisa ter comunicação com os espíritos. E o meu avô, não somente ele era rei, mas também ele era chefe dos chefes tribais africanos. E para ser chefe ou regedor, chefe dos chefes tribais africanos, é necessário que tenha mais poder do que um próprio rei. Você tem que ter mais ainda. Então ele, além de ser soba, ele também era um sacerdote satânico. Como é que é um sacerdote satânico? Ele era um sacerdote satânico no mundo da sociedade secreta. Ele fazia parte da magia negra e da magia branca. Ok. Essa história começa na província do Uís. A província do Uís é uma das 8 províncias de Angola. Angola, no mapa geográfico, ela é representada por 18 províncias. E das 18 províncias, eu estou a falar da província do Uís. E da província do Uís, o Uís tem 16 municípios. E dos 16 municípios, nós estamos a falar do município de Cangola. Antigamente era chamado de Cangola. Atual mapa geográfico mudou o nome, que o município tomou o nome de Alto Kawale. Alto Kawale é um novo município atual. E estamos a falar da comuna do Bengo, onde todas as coisas começaram. É lá onde o meu avô, os meus avós, a minha mãe, é lá também onde apareceu um anjo chamado Asbade, ao meu avô chamado Bengo, que era o rei, e anunciou o nascimento. Como a minha mãe na época tinha dificuldade de ter filhos, ok? Ela tinha dificuldade de ter filhos, mas quem fez? Os espíritos tinham fechado a madre da minha mãe. Os espíritos tinham fechado a madre da minha mãe para a manifestação deles mesmos, para a manifestação do seu poder. Porque a comunidade toda, o município todo sabia que aquela família, a partir daquela menina e do filho do rei,
eles não tinham problema de alcançar. Isso que todo mundo sabia. Mas quando aparece este anjo chamado Asbade, ao meu avô, pai do meu pai, que era o rei chamado Velho Bengo, ou Velho Estevão, aparece a ele e anuncia que a partir do ventre da tua filha vai sair um príncipe, vai sair alguém que fará parte dos protocolos dos sábios de Sião, uma sociedade secreta e muito conhecida, renomada. Ele será um príncipe, será educado pelos anjos, será educado pela maior educação. Ele passará por um processo extraordinário e vai representar a vossa tribo, vai representar a vossa sociedade, vai representar o vosso país nesta comunidade, neste grupo secreto das sociedades secretas entre o mundo. E ele será grande. Então vamos educar ele, mas ele também ditou as regras de como o menino ou como eu deveria ser educado, que tipo de alimentação eu devia alimentar-me. Ele ditou as regras que tem que ser alimento 100% vegetariano, vegano. Nada de alimento refinado. Ele dizia que o alimento refinado é para os escravos. Os escravos é que têm que comer o alimento refinado para destruir as suas mentes. Mas as pessoas como deuses, eles precisam de alimento saudável para que tenham saúde física, mental e espiritual. E tenham a capacidade de ter o conhecimento para persuadir, para ser um instrumento exato dos espíritos. Para que seja um instrumento exato dos espíritos, precisa ter saúde física, mental e espiritual. E tinha que ter uma mente aberta. E para que tenha uma mente aberta, então tinha que crescer longe da cidade. E lá aconteceu que, na época, o meu país chamado Angola, aqui em África, ela estava em guerra civil. Uma guerra civil que durou 27 anos e matou muita gente. E nesta guerra fez com que os meus pais, minha mãe e meu pai, deixassem a província do Uís e deslocaram-se para a província de Luanda, que é a capital, onde era mais seguro. Então, ao deslocarem-se, eu estando no ventre da minha mãe, quando chegamos na província de Luanda, que é a capital de Angola, estamos a falar no município das Ingombotas, no bairro da Boa Vista, na rua Quimaquenda, é lá onde eu tive o privilégio de nascer. Isso é no dia 17 de setembro de 1990. Eu tive o privilégio de conhecer o mundo, de ver o mundo. E a partir daquele momento, eu fiquei por 9 a 10 meses ou 11 meses, eu fiquei gravemente doente. E os anjos queriam que a minha mãe se deslocasse da província da província de Luanda, que é a capital, para a província do Uís, onde tudo começou. Porque eles queriam que eu crescesse na fazenda, que eu crescesse distante da sociedade humana, da sociedade normal, da massa popular. Porque eu tinha que ser educado pelos anjos. Eu tinha que crescer longe da sociedade normal para receber uma educação interna, uma educação para os iniciados, uma educação acima do normal, que não faz parte do sistema externo, mas sim uma educação do sistema interno. E desta educação estava lá a minha mãe, eu fiquei gravemente doente, meus pais na época tinham posses, viajamos, fomos em hospitais, clínicas, eles não conseguiram detectar que tipo de doença eu tinha. Então fomos obrigados a deslocar-se da província de Luanda, que é a capital de Angola, para a província do Uís, lá onde tudo começou, no município de Cangola, antigamente, como era chamado, e atualmente é Alto Cauale. Se ver no mapa geográfico, vai encontrar Alto Cauale, e lá tem uma comuna chamada Bengo. E na comuna do Bengo tem um bairro chamado também Bengo, é lá onde estávamos. Tive que regressar, eu e a minha mãe fomos para lá, enquanto meu pai estava na cidade, na capital do país, e lá ficamos. Logo que eu e a minha mãe chegamos na província, e no local exato, a doença desapareceu de uma forma sobrenatural. Não teve explicação, mas a doença simplesmente desapareceu. E lá começamos, mesmo um anjo chamado Asbade apareceu ao meu avô dizendo que, olha,
O menino tinha que deixar a comunidade, tinha que deixar o bairro rural para a zona mais isolada. Ele tinha que crescer na fazenda. E nessa fazenda, eu me lembro, quando chegamos na fazenda, eu era pequeno ainda, mais pequeno, aproximadamente 1 ano, mas uma pessoa do outro lado é diferente de uma pessoa normal. Lá o sistema é muito diferente. Quando vive-se na dimensão física e a dimensão espiritual é outra coisa. As coisas são muito diferentes do sistema normal. A espiritualidade é real, o grande conflito é real. Acreditar ou não, os anjos são reais. Os espíritos são reais, eles aparecem. E lá eu fui educado pelos anjos. Eu vi os anjos caídos de várias formas. Eles me educaram e eles se manifestaram em várias formas para se comunicar comigo. E lá nessa fazenda, os funcionários eram chamados de mayombola. O mayombola são pessoas compradas pelo meu avô por dinheiro, eram compradas por dinheiro nas famílias carentes. Como é que se diz? Mayombola ou almas do outro mundo. Você já ouviu falar de que uma pessoa morre, mas ele pode aparecer no outro lado, ele pode começar a trabalhar. Se morreu na Bolívia, ele pode aparecer no Brasil e trabalhar no Brasil. Já ouvi falar disso, de que alguém morreu, mas apareceu em outro lugar? São essas pessoas. Mas na realidade, isso não é exatamente isso. Ok? Não existe quando a pessoa morre, acabou. Mas quais são essas pessoas que trabalhavam? São pessoas que eles compravam, eles manipulavam as pessoas. Eu acompanhei isso com meus próprios olhos, sem ninguém me contar. Lembrando-me de que aconteceu num processo que eu acompanhei com meus próprios olhos, em que um dos membros da sociedade secreta comprou uma pessoa, e essa pessoa, eles queriam manipular, os espíritos manipularam a visão de todos que conheciam esta pessoa, que ele estava doente, manipularam que ele estava doente. E eles mataram um animal, e este animal parecia, os anjos manipularam a visão, hipnotizaram os olhos, criaram uma ilusão óptica para todos que conheciam aquela pessoa. Eles viram o animal que eles mataram, mas as pessoas normais, por causa da ilusão óptica, eles contemplavam aquele animal como se fosse a pessoa. E eles enterraram esse animal como se fosse a pessoa, porque eles viam como se fosse a pessoa. E a própria pessoa real estava numa outra província chamada província de Malange. É só para dizer, a pessoa real estava no outro lado, mas o animal que estava morto, os anjos, espíritos, criaram uma ilusão óptica para as pessoas que conheciam essa pessoa, para verem esse animal como se fosse pessoa. E eles enterraram o animal como se fosse pessoa, porque todo mundo via como se fosse pessoa. E a própria pessoa estava no outro lado. É isso aí que acontecia. Então essa pessoa real trabalhava como escravo. E o animal que enterraram como se fosse a pessoa, que eles viram como se fosse a pessoa, é que as pessoas vão pensar que é a pessoa, mas não era. Então, hoje, temos simplesmente uma introdução. Amanhã, não perca essa oportunidade, minha amada irmã e meu amado irmão. A história é longa, mas vamos resumir em 3 capítulos. Esse é o primeiro capítulo, que nós chamamos do capítulo da introdução. Não perca de como eu fui educado pelos anjos, como eu tive encontro pessoal com Satanás, o que eu falei com Satanás, quais são as coisas que ele falou para mim, quais são as coisas que os anjos falaram para mim, e como é que eu comecei a trabalhar, como é que eu comecei a fazer viagens nacionais e internacionais, ainda no mundo satânico. Não perca isso amanhã. Nas mesmas horas, que Deus continue a te abençoar, que Deus continue a nos acompanhar, e não perca também o 3º capítulo, que é o capítulo mais importante, o nosso encontro, ou a vida depois do nosso encontro com Cristo. Como é que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo? A quem você acredita que é real? Você acredita que é real, mas você nunca o viu. Eu tive o privilégio de vê-lo face a face, como Paulo certa vez viu com seus próprios olhos. Então não perca essa história, não perca essa oportunidade. Amanhã apareça e vamos dar continuidade do mesmo capítulo, da mesma história, como Cristo
me resgatou, como que Cristo me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus continue a nos abençoar. Boa noite aos meus amados irmãos que nos acompanhem. Amém. Que Deus continue a nos abençoar e nós agradecemos pela tua presença neste exato momento, neste local. Nós agradecemos a Deus pela tua presença e por ter nos guardado durante o dia. Mais uma vez, estamos no segundo episódio, dando continuidade da nossa experiência com Deus, aquilo que Deus fez na minha vida, ou a minha vida antes do meu encontro com Cristo. Então vamos dando continuidade, como já dizia, meu nome é Gabriel Estevão. Dando continuidade, eu dizia que eu estava na fazenda. E lá na fazenda eu fui educado pelos espíritos. E esses espíritos, eu estou a falar de espíritos caídos, os anjos caídos. São eles que me educaram. Eu recebi a educação, não a educação da massa popular, mas a educação interna, ou educação do sistema interno. Eu recebi deles. Mas a coisa mais importante não é o que eu fiz. Não são os encontros que eu fazia. E eu também dizia que meu avô era sacerdote satânico. E sendo ele sacerdote satânico, o que ele fazia? Eles tinham encontros, nesses encontros eles sacrificavam pessoas. Eles realizavam sacrifício de pessoas para agradar os qualquer sociedade e igreja também. Então, vamos pegar fogo. O nosso foco aqui é aquilo que Deus fez na minha vida. O nosso foco é Jesus. Nesses encontros, eu me lembro que lá na fazenda, as brincadeiras que os anjos educavam-me eram simplesmente satânicos. Era para me educar, para ter um espírito frio e escuro, para não amar as pessoas. Eles me diziam que amar as pessoas é um desperdício. Amar as pessoas, o amor ao próximo é para os fracos, não para os deuses. Porque estavam a ser treinados para ser um príncipe, para ser um Deus, o Deus deste mundo, para ser um modelo. Na minha área específica, eu estava a ser preparado. Eu estava a ser preparado para ser um escritor renomado. Um escritor de filme, escritor é aquele que escreve tudo que tem a ver com histórias. Ele simplesmente escreve e ele dá aos autores ou dá a qualquer pessoa que pretendem realizar algumas atividades, sejam elas teatrais, ou para cinema. Então são esses especialistas inspirados pelos demônios. Eu era um canal dos espíritos, fui educado para ser um canal dos espíritos. Quando falamos de canal, ou para ser um reptiliano. Mas o que é um reptiliano? O mesmo processo que aconteceu com a mesma história bíblica em Gênesis, simplesmente a serpente. E não conseguia ver quem está por trás da serpente, quem utilizava a serpente como um canal, ou o réptil. Assim aconteceu. Satanás usou a serpente como um canal, como uma via, como um medium. Isso aí podemos dizer, como um medium. E sendo medium, quando a serpente falava, não era a serpente que falava. Quem falava era Lúcifer, era o Satanás. Satanás é quem falava e a serpente simplesmente movia os movimentos do seu corpo, tanto da sua boca, para dar a entender a Eva que a serpente falava. Mas na verdade quem estava a falar era Lúcifer, que estava a usar o réptil, a serpente, como um canal, como um meio, um medium. Assim também eu estava a ser preparado pelos espíritos para ser um medium, para ser um canal para comunicar a vontade de Satanás, a vontade dos espíritos ao mundo. E para como? Para fazer o quê? Para ter o domínio da mente humana, e principalmente das crianças, e das crianças à juventude. Em segundo lugar, primeiramente ter o domínio da mente das crianças e também a mente da juventude. Então nós estamos numa grande batalha. E nessa grande batalha entre o bem e o mal, acreditar, crer ou não, são factos reais. Eu aprendi a como ter o domínio da mente humana. E ainda como criança, eu fui educado lá pelos anjos como a melhor forma de dominar a mente humana. Eu aprendi dos meios e métodos. Como o nosso tempo é curto, vamos falar de forma resumida as coisas mais importantes que afetam a nossa sociedade, que afetam a igreja em Cristo, que afeta o mundo todo, e tem levado muita juventude, até intelectuais,
abandonarem a fé que eles tinham desde meninice, aquilo que eles aprenderam. Então, é nessas práticas, das coisas mais importantes que eu aprendi com os espíritos, que eu aprendi com os anjos caídos, e que eu vou procurar aqui descrever de forma resumida. Olha, Deus usa meios e métodos para a salvação da alma humana. Em todas as gerações, desde o momento em que o ser humano caiu em pecado, Deus vem usando os mesmos métodos, dependentemente de cada geração que vem ao mundo. Ele vai utilizando a linguagem para que aquela geração que vive naquele momento compreenda a linguagem do Criador para a salvação de almas. E Deus tem usado homens e mulheres, seres humanos, para se tornar um instrumento de justiça para a salvação de outras almas. Assim também no outro lado. É o oposto. Satanás não criou nenhum outros métodos. Ele simplesmente imita aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus criou. Porque eles não têm a capacidade de criar algo do nada. Eles não têm essa capacidade. Então eles imitam aquilo que Deus já o fez. Então Deus usou sempre meios e métodos para a salvação do ser humano, que você vai encontrar na Bíblia Sagrada, e não somente na Bíblia, mas também em outros livros teológicos e históricos, também como um livro da natureza que revela a criação do grande Criador, a criação do grande Criador do universo. Nós podemos encontrar, porque a natureza é um livro aberto para ler e para compreender a grandeza do grande Criador do universo. Mas, para outro lado também, existem também Satanás e seus anjos caídos, e não somente os anjos, mas também agentes das sociedades secretas que se entregam voluntariamente. Outros são de famílias já consagradas desde a sua meninice. São pessoas consagradas para a obra, para dar continuidade das obras de geração a cada geração. Eles também têm linhas, têm famílias reais, e dentre essas famílias reais também existem outras famílias que o próprio Lúcifer às vezes escolhe alguns dos membros para fazer parte dessas sociedades secretas. Então, dentre elas, eu fazia parte eu fui educado e preparado pelos anjos. Eu fui ensinado os métodos que eu vou procurar descrever aqui, que pode ser um espanto para si. Para ter o domínio da tua mente, eu preciso saber o que é que você come, o que é que você bebe, o que é que você ouve, o que é que você toca. Praticamente estamos a falar resumidamente os sentidos, ok? Os 5 sentidos que fazem parte da entrada da alma. Como é que eu posso ter o domínio de uma pessoa através desses 5 sentidos? Então, vamos lá começar. Existem meios e métodos, mas vamos começar com os métodos. Os métodos que nós utilizávamos do outro lado, como estamos a referir das sociedades secretas. Era um canal dos espíritos, era um reptiliano. Observa lá o que significa reptiliano. Você pode pesquisar. Satanista de alto nível, independentemente do seu nível, eles são chamados de reptilianos ou canais, ou mediums, para a vontade. E muitos deles têm vários espíritos. Eu tinha vários espíritos também. Então vamos falar disso. Dos três métodos que nós aprendemos no outro lado. O primeiro método é o método da intemperança. O método da intemperança quer dizer a falta do domínio próprio ou apetite não controlado. Mas no apetite não controlado, ou a intemperança, está em todos os sentidos, no sentido geral. Não somente o apetite. Quem não tem controle de si mesmo, é muito fácil dominar essa pessoa. É muito fácil ter domínio da mente dessa criança, dessa juventude. Como? Quando você não tem disciplina, és como se fosse a onda do mar que é levado a qualquer momento. Então, a melhor forma de dominar a mente humana, o primeiro método é criar o método da falta do domínio próprio, a intemperança ou a falta de autoestima. Talvez você já ouviu falar a falta de autoestima ou a falta de controle de si mesmo. Você não sabe o que quer. Principalmente a sociedade moderna, a sociedade que é chamada sociedade líquida. Eles não têm convicção. E como você não tem convicção, é mais fácil eu te levar por causa da teoria que eu vou transmitir para você, te convencer de forma psicológica e utilizando também todos os meios da psicologia, da psiquiatria, da psicologia para dominar a tua mente, porque você já não tem controle. Ou a primeira forma é tirar
é tirar o controle que está na mente do ser humano. Esse método tem a função de destruir o controle que há no ser humano. Por isso que é importante que nós tenhamos a presença do Espírito Santo, que ele nos dê a capacidade para que ele nos guarde das tentações. E outro método, o segundo método, é o método da presunção, ou o eu do ser humano. Todo ser humano, por natureza, estamos a falar da natureza pecaminosa, ele está inclinado a ser um Deus. Ele está inclinado a ser um Deus. Lembra-te da tentação que Satanás teve a Eva. Ele dizia para ela: no dia que comeres dessa árvore, certamente os teus olhos abrirão e serás como Deus. Lembra-se dessa tentação? Serás como Deus. É desta forma que eles utilizam para levantar a presunção, para levantar o eu que existe dentro do ser humano. Quantas vezes você falou para o outro: eu posso, eu sou fulano de tal? A Bíblia é clara em dizer que eu sou pertence somente ao grande Criador. Quando você se auto-intitula de dizer que eu sou, ou em outras palavras, aquele que tem o poder de dizer eu sou é aquele que tem o poder de fazer o que ele quiser. E aquele que tem o poder de fazer o que ele quiser significa Deus. Eu vou fazer, porque eu posso fazer, eu posso fazer as coisas de acordo com o que eu quero, de acordo com a minha vontade. Então é nessa forma. São métodos que parecem simples, mas não é simples. Eu escrevi mais tarde, olha, guarde que vamos chegar lá e vamos dar mais detalhes, onde podes encontrar com mais detalhes essas coisas. A experiência minha, o que Deus fez, o que eu fazia antes, como é que os Espíritos me usaram. Okay. O terceiro método é o método da adoração. O método da adoração é onde se resume o grande conflito. O grande conflito se resume na adoração. E nós aprendemos lá, como satanista de alto nível, como reptiliano, nós temos que ter uma mente aberta. Por isso que éramos obrigados a ser vegetariano restrito. Se queres saber acerca de alguma coisa, pesquise só acerca de todos os maiores cientistas que existiram na história. Vais encontrar que muitos deles eram restritamente vegetarianos. E muitos deles também viviam fora das cidades. Sabe por quê? Para ter uma mente aberta, para ter paz, para ter uma mente aberta é necessário primeiro ter o domínio de si mesmo. É desta forma que eu fui ensinado. A adoração é um dos métodos. A adoração é um dos métodos que nós aprendemos, que se resume todo o grande conflito entre o bem e o mal. Deus quer ser adorado, do outro lado seus anjos também querem ser adorados. Esta é uma realidade. Então, quando estamos a falar da adoração, estamos a falar também da religião individual. Este método tem a forma de criar na mente do ser humano. Nós aprendemos que é uma forma de criar na mente do ser humano, principalmente nas crianças, na juventude, o espírito da religião própria. Qual é o espírito da religião própria? O espírito da religião própria é Deus pessoal. Cada um tem o seu Deus pessoal, cada um tem a sua religião pessoal. Mas o que quer dizer religião? Quer dizer religação ou ligação, ligar novamente. Que vem do grego, vem de latim. É só pesquisar, vai encontrar que religião, de forma individual, é aquilo que me liga ao meu Deus, aquilo que me aproxima, tudo que me aproxima a meu Deus pessoal. Ok? A meu Deus pessoal. Então, este método tem a forma de criar na mente de todo ser humano, na mente do ser humano, o Deus individual. A religião, a adoração, a quem nós estamos adorando. Então, primeiro, cada um tem os seus gostos. Cada um tem os seus gostos. O que ocupa a sua mente, o que mais ocupa a mente, esse método tem a ver com aquilo que ocupa mais a nossa mente. O que ocupa mais a nossa mente, aquilo é a nossa religião. Aquilo é o nosso Deus. Porque ocupa a nossa mente constantemente. Ocupa a nossa mente constantemente. Então, que Deus possa nos proteger destes métodos. Estamos aí com o tempo, porque o tempo é pouco. E também temos os meios, dos meios que nós aprendemos, que foi ensinado pelos anjos caídos. Tinha o primeiro método, o primeiro meio, a riqueza. Todo ser humano, por natureza, ele nasce com desejo de crescer, em todos os aspectos. Todo ser humano, pobre e rico, tem o mesmo desejo de ser rico.
E por causa disso, o desejo e a ansiedade de querer mais faz com que o ser humano torne-se escravo, ok? Utiliza-se esse método para tornar o ser humano a insatisfação, criar na mente do ser humano a insatisfação da busca daquilo que não se tem. E quando tem a satisfação da busca que não se tem, torna-se ingrato para com seu Criador e para com as coisas que ele faz na vida de cada ser humano. E isso faz com que ele peque contra seu próprio Criador, tornando-se ingrato e torna-se escravo da busca daquilo que não se tem. E outro método, o outro meio é o meio de moda, modalidade de fama. Todo ser humano por natureza tem um modelo. E neste meio eles utilizam vários modelos. Há um modelo exato para aqueles que acreditam no Criador dos céus e da terra. Há um modelo que o Criador deu a toda a humanidade para a salvação de toda a humanidade. Pois ele mesmo se declarou ele ser o caminho, a verdade e a vida. E esse meio tem a forma, foi ensinado que é um meio de tirar a mente, de tirar a concentração das pessoas, de todo o ser humano, principalmente a juventude e as crianças, tirar o foco do grande Criador, do grande modelo que é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para a salvação. Então, esse meio é utilizado para distrair, para criar distração ao verdadeiro modelo e seguir modelos que eles pretendem que cada um de acordo com seus próprios gostos tem um modelo a seguir. Qual é o seu modelo? Você sabe qual é o modelo que você segue. No desporto tem um modelo. E também tem outro meio, que é o terceiro meio, é o meio do entretenimento e diversão. Esse método, onde está também os meios, onde podemos encontrar os filmes, onde podemos encontrar o desporto, onde podemos encontrar... Todos esses meios são utilizados para a distração, para distrair a mente, para chamar a atenção da mente humana e tornar a mente do ser humano ociosa. A internet, quando falamos atualmente da internet, tem vários influencers, ok? Esses influencers, o que eles fazem? Tornam-se nossos modelos, ok? Conforme falava, tornam-se modelo. E esses modelos nós vamos seguir. Seguindo esses modelos, nos tira o foco do grande Criador. E também do entretenimento, ou diversão, ou entertainment. Quando estamos a falar de entretenimento, estamos a falar de coisas mais importantes, principalmente hoje, nessa geração, a geração líquida em que nós vivenciamos. Fomos ensinados que é a melhor forma de dominar a mente humana é ocupar a mente dele para não pensar no seu Criador. Deixemos eles irem para as suas igrejas, deixemos eles a irem nas suas igrejas, cada um no seu dia, naquele que ele pretende, mas durante a semana vamos ocupar as mentes dele, e principalmente das crianças e da juventude. Vamos ocupar a nossa mente com aquilo que nós vamos criar através da internet, através de coisas de acordo à vontade e à realidade de cada sociedade que existe no mundo. E também nós eu aprendi, ok, com os anjos, da divisão da Santíssima Divindade, para falar, da divindade satânica. Dentre elas estão divididas em 3 grandes grupos também, cada um com funções diferentes. Cada anjo caído tem o seu grupo e tem a sua função. Nem todos eles têm as mesmas funções, não. Eu aprendi com eles, eu vivenciei com eles. Cada um, eu tinha vários anjos que me acompanhavam, porque desde a minha meninice eu fui acompanhado sempre pelos anjos caídos. E eles estavam sempre ao meu lado, e era acompanhado por esses 3 grupos, esses 3 diferentes grupos dos anjos caídos. Dentre eles estão primeiro os espíritos caídos. Os espíritos caídos, que são chamados espíritos familiares ou amigos. Esses espíritos são especialistas em todas as gerações existentes, em todas as gerações do ser humano. Eles são especialistas e têm o poder de se manifestar, de se transformar em imagem e semelhança de pessoas que já morreram, para se comunicar com as pessoas vivas, para dar a entender às pessoas vivas que depois da morte ainda existe esperança. Essa é a realidade em todas as gerações. Você pode encontrar também essa experiência na Bíblia, em Samuel, 1 de Samuel, capítulo 28, vai encontrar também isso, ok? Essa experiência. Mas são fatos, são os anjos especialistas para essa função. E tem também os anjos
caídos chamados espíritos guerreiros. Esses espíritos guerreiros são especialistas. Nós aprendemos, eu também era acompanhado pelos esses espíritos. São especialistas e pelo qual são especialistas em criar guerra, em criar dissensão, em criar conflito, em criar separação entre amigos, entre famílias, sociedade, nação contra nação ou país contra país. Eles são especialistas. Eu me lembro ainda como se fosse hoje, das caminhadas, das viagens internacionais que nós fazíamos, que eu estava lá, eu presenciei. Fomos em lugar, em um país onde havia paz, mas nós criamos a ordem do caos. Já ouvi falar da ordem do caos? Nós fomos lá para criar a ordem do caos a partir do presidente que estava no poder na época do país. Você quer mais que vai encontrar essa experiência no livro. E lá quando chegamos, implementamos através dos espíritos, fomos ter diretamente com a entidade superior do país para criar guerra, para criar um caos, porque queria se implementar uma lei, e essa lei para que oprimisse a sociedade, porque para estes, quando se cria guerra e dissensão, melhor para eles. E tem também o terceiro grupo que é chamado os espíritos fleumáticos ou espíritos tristes. Esses espíritos, estes anjos caídos são tão poderosos que Deus, a maioria deles estão presos, eles não são permitidos, não digo que estão presos, não estão permitidos a utilizar os seus poderes para destruir a humanidade. Porque um anjo dele, estes anjos, muitos deles, a minoria deles que ainda têm a função, são eles que trabalham nos laboratórios, criam enfermidades para a sociedade, para diminuir a massa popular. Eles são os mais tristes com Deus, com seu Criador. São mais desapontados com seu Criador. E como eles não têm o poder de lutar contra Deus diretamente, a melhor forma de entristecer o coração do seu Criador é matar as pessoas, é matar a criatura do seu Criador. Então eles são especialistas nisso. Então só para dizer que nosso testemunho ainda continua no terceiro capítulo. É lá no terceiro capítulo onde vamos encontrar que tive um encontro com Jesus Cristo. Eu também fui educado, eu recebi a presença da entidade superior, que era o anjo caído, Lúcifer, face a face. Ele esteve comigo, ele me ensinou a chamá-lo de pai, ele me ensinou a chamá-lo de meu pai, meu rei. Eu era um príncipe para ele, eu fui educado por eles, eu fui educado pelos anjos caídos e eu tive encontro pessoal de várias formas com Lúcifer. Eu o chamava de pai, eu o chamava de pai porque eles me ensinaram a chamá-lo de pai. Mas a coisa mais importante nesta história é guardarmos aquilo que, no outro lado, ter a batalha entre o bem e o mal se resume na nossa mente. A batalha entre o bem e o mal, eu aprendi que se resume na mente humana. Criar meios e métodos, utilizar os meios e métodos que eu acabei de citar para ter o domínio da mente humana. E também das revoluções que nós aprendemos através de Aleister Crowley, Alexandre Crowley, um dos maiores satanistas considerado como o pai do satanismo moderno. E lá nós aprendemos das revoluções. Dessas revoluções, vamos aprender no capítulo a seguir. Não perca essa oportunidade, que Deus nos acompanhe. E não perca amanhã, apareça. Vamos falar, vamos dar continuidade à mesma história. Deus continue a nos abençoar. Muito obrigado pela paciência de vocês, meus queridos irmãos e irmãs, pois devemos resumir para dizer as coisas mais importantes. Então, é por isso que estamos aqui falando sobre as revoluções que aprendemos, que eu aprendi, com os espíritos por meio de Aleister Crowley. Um dos maiores satanistas modernos, um dos maiores satanistas da era moderna, também foi chamado por Lúcifer e foi usado por Lúcifer. Ele falou sobre a revolução e as revoluções que até hoje afetam nossa sociedade e os satanistas que ainda estão na sociedade secreta. De forma clandestina, eles as utilizam estrategicamente para que a pessoa, o ser humano, não perceba que são armadilhas que o afastam de Deus, seu Criador, para odiar seu Deus, seu Criador, e também para odiar o próximo dessas revoluções. A primeira revolução é essa revolução social. O que são as revoluções sociais?
A revolução social que aprendemos no mundo satânico da sociedade secreta com os espíritos é uma forma de inversão de valor na sociedade, em todas as comunidades, em todos os países, no mundo inteiro em geral, a inversão dos valores morais. Ouça o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 5, versículos 18 a 20, que diz o seguinte: observe que tudo o que os satanistas fazem é retirado da Bíblia. Os satanistas de alto nível tiram suas coisas até mesmo da Bíblia, porque precisam fazer o oposto do que está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus escrita em forma escrita e em linguagem humana. Em seguida, ele retira o mesmo de lá. Ela diz o seguinte: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, você não pode ser um bom homem. Dessa forma, a inversão de valores, quando chamamos o mal de bem ou o bem de mal, e chamamos o bem de mal, estamos fazendo parte dessa revolução social. No sentido da inversão dos valores morais, vou perguntar aos nossos irmãos adultos, os mais velhos na época, há 30 anos ou 35 anos, a realidade não era como hoje, a juventude não era como é hoje, a juventude hoje está exposta. Foi a globalização que nos uniu. Estamos na era da tecnologia, então, no investimento de valores globalmente para preparar a sociedade, porque aprendemos isso por meio dos ensinamentos satânicos, para preparar os jovens, para preparar as crianças, porque as crianças são os futuros jovens e os futuros jovens são os futuros líderes. São eles que vão comandar, são eles que vão liderar. Portanto, essa é a melhor maneira de controlar as mentes das crianças e dos jovens, de mantê-los por meio do sistema de inversão de valores sociais, de ensiná-los a chamar o bem de mal e o mal de bem. E também o sistema de relativismo. No relativismo moderno, tudo é relativo, posso fazer o que quiser. O que é ruim para você não é ruim para mim. Posso fazer o que quiser, de acordo com minha realidade, de acordo com meu pensamento. Isso faz parte do investimento do sistema, do investimento de valor dentro da sociedade. E a segunda revolução que aprendemos lá, que eu aprendi lá, quero dizer, eu aprendi lá, é a revolução sexual e a revolução do homossexualismo, ou da homossexualidade, Revolução sexual ou sexo livre, em que sentido? Você é livre para fazer sexo quando quiser, a qualquer hora que quiser, onde quiser, apenas faça, ok? Porque de uma forma livre e liberal. E nesse sentido faz parte das revoluções preparar a sociedade para não receber aquele que virá. Quem virá? Cristo, o verdadeiro Cristo que há de vir. Portanto, preparar a mente das crianças e dos jovens de hoje de forma invertida é a melhor maneira de destruir a sociedade futura. Dessa forma, ele não estará despreparado para receber aquele que virá, que é Cristo. O verdadeiro Cristo que morreu na cruz e que retornará, mas para receber aquele que também virá, que é chamado de Maitreya, aquele que também virá em semelhança, será incorporado à imagem ou à vinda de Cristo. Então prepare essa parceria. Para receber o anticristo, aprendemos dessa forma. Lembre-se de que a sociedade mais poderosa atualmente é a sociedade dos homens sexuais. Portanto, isso faz parte das revoluções. Ele observa que antes, há mais de 30 anos, essa sociedade ou associação era tão fechada que não podia se expressar. Mas hoje, devido à globalização e às revoluções sociais, é global que todos agora optem por se assumir livremente e explicar que sou homossexual, que sou transgênero. Saiba que essa é uma doença mental. Isso faz parte do grande conflito. A preparação da sociedade também faz parte das revoluções. Não estou condenando meus irmãos e irmãs que fazem parte dessas associações. As pessoas podem dizer que estou testemunhando o que testemunhei do outro lado, sobre como controlar a sociedade e como capacitar essas sociedades para que possam criar investimentos de valor e implementar o aumento do investimento de valor, o relativismo social. Que Deus esteja conosco e nos guarde disso.
Lá também temos as revoluções das drogas livres, das drogas legais e ilegais. O objetivo da revolução das drogas legais e ilegais é apenas lembrar que as drogas mais prejudiciais e perigosas são as drogas legais, que a pessoa consome e destrói sua mente. E ao destruir sua mente, essa pessoa ou esse jovem, essa criança, esse adulto, torna-se vulnerável. Você terá uma mente descontrolada quando usar drogas legais ou ilegais. E aprendemos isso. Ainda me lembro disso como se fosse hoje, em viagens nacionais e internacionais. É inacreditável. A atenção é atraída para os governantes de cada país, para todos os principais líderes, como estamos falando, para os presidentes de cada país, para que eles aparentemente façam parecer na sociedade, na massa popular, que estão lutando contra a corrupção, que estavam lutando contra as drogas ilegais. Mas, na realidade, por trás de tudo, eles querem que as drogas legais e ilegais cheguem a todos, para que todos os jovens, crianças e adolescentes consumam essas drogas e enfraqueçam, destruam suas próprias famílias, destruam suas próprias consciências, para que não tenham controle sobre a destruição da sociedade futura. Portanto, as drogas legais são mais perigosas, podem ser mais perigosas do que as drogas ilegais, mas na luta contra as drogas legais e ilegais que vêm para destruir nossa sociedade, que vêm para destruir famílias, que vêm para destruir igrejas, elas fazem parte das revoluções para destruir a mente humana, para controlar a mente humana. Em todas as comunidades, em todas as áreas, as drogas não podem ser combatidas. Aprendemos lá e vamos fazer. Observei os principais líderes da sociedade da qual eu fazia parte. Nas reuniões das quais eu também participava, reuniões nacionais e na arena internacional, eles falavam categoricamente sobre a luta contra as drogas de forma parcial, para que a massa da população visse que o governo está lutando contra as drogas. Na realidade, é a abertura, é a porta para a destruição da mente humana e também para a revolução satânica ou a revolução dos convênios satânicos. É nessas revoluções que todos os líderes religiosos, todos aqueles que querem receber talento, querem receber poder. Era uma questão de chegar até nós, cada um de acordo com sua realidade, cada um de acordo com sua localidade no mundo, cada um em seu país, cada um em sua província. Portanto, nós nos comunicávamos porque éramos espíritos, canais dos espíritos. Os espíritos estavam falando comigo. Por exemplo, os espíritos falavam comigo e eu anunciava o que ouvia deles para outras pessoas que queriam ouvi-los. O que eles queriam? Eles também seguiam as regras, mas faziam parte das sociedades secretas inferiores. Depois, mostramos a eles esses memes. Eu quero fazer um pacto, quero ser um líder religioso, mas quero fazer milagres, quero fingir ou quero enganar, criar ilusões. Ilusões de ótica à vista de todos os seus fiéis. Então apareça, receba, faça uma aliança, venda sua alma, receba o poder para você aparecer na frente de sua própria igreja. E também para os músicos, todos para os políticos, todos em sua própria área, têm a oportunidade de ter o pacto que é satânico de uma forma moderna. Ok, porque na verdade na igreja, você pode ir a uma igreja onde também receberá um pacto satânico. Você pode vender sua alma. Há muito tempo as pessoas que eram mágicas se escondiam em casas, em cabanas. Naquela época ali havia curandeiros, curandeiros tradicionais, curandeiros espirituais e espíritas. Lembre-se de nossos anciãos, pergunte aos nossos anciãos que estão conosco há 30 anos, 35 anos. Essas pessoas tinham suas cabanas. Onde as pessoas iam para consultá-los para adivinhação, eles eram considerados médiums. E lá a pessoa ia e falava de acordo com os espíritos. Mas isso não existe mais porque agora eles existem. Essas mesmas pessoas estão dentro das igrejas, cada uma com sua aliança, e músicos também, esportistas também, atores de cinema também. Cada um em sua própria esfera, faça seu convênio, venda sua alma e herde o poder, herde o dom de fazer. E essas pessoas que recebem esses convênios também são usadas como canais, são usadas como isca. Vamos imaginar um gancho, ok? Quando um pescador lança um anzol, o peixe não vê o anzol,
Ele simplesmente vê a isca no anzol. Ele não consegue ver o gancho. Então é assim, essas pessoas que fazem pactos são permitidas como isca. Elas lhes dão fama, dinheiro, todas as coisas que eram necessárias, uma vida fácil, uma boa vida para as pessoas normais, para encobrir essas pessoas. Principalmente para jovens e adolescentes. Quero ser como essa pessoa, quero ser tão rico quanto ela e quero fazer exatamente o que ela está fazendo. Assim, ele aceita esse modelo, mas não sabe que está sendo usado como isca. Por trás disso há um gancho. É fato que ele era um satanista, mas tinha um espírito frio, vazio e sombrio. Eu tinha um vazio existencial. Todos os satanistas parecem ter tudo. Ele parece ter tudo. Ele pode ter um avião particular, pode ter uma casa particular, pode ter uma mansão particular, muito saboroso. Milhões e bilhões de dinheiro em suas contas, mas ainda assim há algo em comum. Portanto, digo a essas pessoas em particular, se você quiser falar comigo, entre em contato comigo de uma maneira específica. Vamos descrever a realidade do outro mundo, a realidade caótica do outro mundo. Eu tinha um vazio existencial. Em todas as reuniões, uma das mais memoráveis para mim, em nível internacional, ocorreu na Índia, onde eu estava presente. Com os sacrifícios feitos pelas pessoas, os espíritos clamavam cada vez mais, e pela primeira vez senti remorso, senti a dor da morte de muitas pessoas, muitas crianças. Talvez você já tenha ouvido falar de casa ou de casa, o lado da creche de formas nacionais e internacionais, são aqueles lugares onde milhares de pessoas, grandes homens da sociedade, foram procurar crianças lá. Acompanhei as crianças até lá para o sacrifício. Era lá que eles costumavam procurar. Dessa vez, na Índia, eu estava testemunhando o sacrifício. Fiquei triste pela primeira vez. Tenho um vazio existencial. Todos os satanistas de alto nível podem fingir o tempo todo, mas eles têm um vazio existencial. Isso é algo comum, o vazio dentro de mim. À noite eles não dormem, eu não conseguia dormir, não tinha paz, não sabia o que era ter paz, não sabia o que era ter felicidade. Eu não sabia porque fui ensinado a ver o ser humano como um sacrifício, a ver o ser humano como um animal que não deveria viver, que deveria ser sacrificado. Nessa reunião, voltei para casa novamente em Angola, Luanda, e foi lá que comecei. Não sei se foi o poder do Espírito Santo que começou a trabalhar em minha consciência. Lembro-me da última vez que fui à província de Cabinda. A província de Cabinda é a província mais setentrional de Angola. Os missionários estavam lá. Eles eram missionários que estavam acampados naquela província para proclamar o Evangelho de Cristo, e aqueles missionários, os agentes ativos que estavam lá, tentaram atacá-los, mas não tiveram sucesso. Então os anjos me chamaram para que eu fosse até lá e estudasse os métodos que deveríamos usar para destruir aqueles missionários, para tirar aqueles missionários daquele lugar, porque eles estavam sendo uma ameaça ao território daquele estado. Sua presença estava causando desconforto. Apenas lembre-se de que a presença de um missionário consagrado é uma ameaça ao reino das trevas. Ele é uma ameaça para a sociedade secreta satânica. Portanto, com isso você me conquistou. Pelos anjos à noite, antes mesmo de chegarmos à casa onde os missionários estavam acampados, um ser de luz apareceu e disse: "Não toquem minhas joias preciosas, não toquem minhas joias preciosas." Deus considera você como uma joia preciosa. Deus nos veria como joias preciosas. Voltei para casa com os anjos, perguntei aos meus anjos que me acompanharam, aos espíritos que me acompanharam: "Quem é você?" Eles não me responderam porque ele era um ser com a aparência de um ser humano, mas emitia uma luz própria. Ele emitia sua própria luz, conhecia os anjos. Eu vi anjos, vivi com anjos. Isso só quer dizer que a diferença entre um anjo caído e um anjo de Deus está apenas em suas atividades. Se houver dois anjos em pé, um de Deus e um caído, esse é Satanás. Sem nenhuma função, você não conseguirá ver, não conseguirá perceber a diferença. Você não consegue perceber a diferença porque eles são semelhantes. Não siga o que a mídia diz. Eles não são seres escuros e feios. Os anjos caídos são seres de luz.
Um anjo de Deus e um anjo caído sem base, sem função, não serão capazes de detectar quem é um anjo mau e quem é um anjo bom, porque eles são semelhantes, emitem a mesma luz. Deus não tirou nada deles. Só para dizer isso. Então eu concordei com isso. Eu vim e perguntei. Eu conhecia os anjos, eu sabia quem era Lúcifer porque eu vivia com ele. Ele também conversou comigo e visitou o local onde estava, onde vive até o momento. Seu trono aqui na Terra está apenas em um lugar específico, em um local específico. Exatamente. Ele não sabe o que está acontecendo no mundo. Ele recebe informações por meio dos anjos normais, os anjos mensageiros caídos. As informações que ele recebe de todo o mundo, o que está acontecendo em todo o mundo, e ele é informado sobre isso. Então o tempo passou e um missionário chamado Ben Wynn, da Aventura, apareceu e começou a dar aulas. Fui educado para nunca entrar em contato, especialmente com os adventistas do sétimo dia. Não consegui entrar em contato com ele em detalhes, mas dessa vez, o convidado da Aventura era adventista e conversou comigo sobre a Bíblia. Ele estava me falando sobre um homem chamado Cristo, que tem o poder de libertar as pessoas. Não importa onde você esteja, não importa em que área você esteja. Ele estava falando sobre aquele Jesus. Ele apareceu 3 vezes no local onde morava, na cidade. Ele trabalhava perto da cidade e falava de Cristo quando passava por ela. Mas os anjos estavam agitados porque não queriam que eu os visse. Pela última vez que me lembro, ele falou comigo como alguém que conhecia minha vida, que conhecia minha realidade. Ele falou de um Cristo e que esse Cristo tem o poder de libertação. A partir daquele momento, comecei a criar o desejo dentro de mim, porque não podia manifestar a insatisfação aos outros, porque eles matam sem piedade, não importa qual seja a sua categoria. Eles matam. Comecei a me sentir insatisfeito. Agora eu tinha o desejo de conhecer esse Jesus. Se esse Jesus for realmente real, que ele apareça para mim, quero falar com ele pessoalmente. Quero conhecer esse Jesus como ele disse. Se esse Jesus realmente é real, ele é real e existe, e realmente morreu na cruz, como disse aquele Senhor, e ele realmente tem o poder de me libertar, porque eu o segui, eu o testemunhei muito. Muitas pessoas, políticos e influenciadores influentes no mundo, que eles estavam tentando sair da sociedade secreta, uma das sociedades secretas, mas foram mortos pelos espíritos. Pessoas importantes que foram mortas, não pessoas normais. Estamos falando de pessoas ricas e muito ricas, com bilhões de dólares. Era isso que eu estava dizendo. Eles foram mortos porque estavam tentando escapar desse método, desse sistema fechado. Então eu precisava ver se esse mesmo Jesus tem o poder de me libertar, de aparecer. Quero falar com ele. O tempo passou e mais tempo você passou questionando e procurando por esse ser. Lembro-me como se fosse hoje. Eu estava em meu quarto, em minha cama, e pela primeira vez parecia que havia uma luz. No quarto onde eu estava, e essa luz que apareceu, os anjos que estavam comigo desde o meu nascimento, desde o ventre da minha vida, desde a minha mãe até aquele exato momento. Foi a primeira vez que eles se afastaram de mim. Eu estava acompanhado por mais de 3 anjos, mais de 20 anjos que me acompanhavam, que estavam sempre comigo, que me protegiam. Porque para que eu não possa tomar minha própria decisão, preciso seguir os princípios que me foram ensinados. E essa foi a primeira vez que os anjos saíram de minha presença por causa da luz que estava lá. E essa luz aumentava e paralisava os membros do meu corpo, mas meus olhos estavam abertos, meu corpo estava paralisado. De modo que não conseguia me mover, mas abri os olhos e aquela luz era um ser semelhante ao que eu tinha visto em Cabinda. Era um ser de luz que emitia sua própria luz, semelhante a um ser humano, mas não tinha asas. Ele não era como um anjo, era como um homem. E eu lhe disse que estava fazendo perguntas em minha consciência e ele começou a me responder. A primeira vez que ele me respondeu foi: eu criei você para algo melhor. Esse ser me disse que criou você para algo melhor. Deus nos criou para algo melhor. Deus e eu, você e eu, fomos criados para algo melhor. Deus nos criou para algo melhor. Esse mesmo ser começou a falar. Comecei a fazer perguntas e antes que ele começasse a responder, ele me disse: pela primeira vez, desde que nasci até aquele exato momento, que foi em 2018, junho de 2018, como se fosse o mês passado. Junho de 2008 é junho de 2008, quando esse ser apareceu
e estava falando comigo. Eu lhe respondi e ele estava além da minha mente. Comecei a entender que estava diante de alguém superior, diante de alguém, uma entidade superior de um ser onisciente, porque ele lia meus pensamentos e respondia. Ele começou a responder e contou a história de minha redenção e no final de tudo contou. Ele me mostrou os sinais e esses sinais ainda existem. Ele me mostrou os sinais dos pregos, que eu sou aquele que morreu à morte da cruz para a salvação de toda a humanidade. E eu apareci aqui porque vocês pediram, vocês gritaram, eu sou o homem da cruz, eu sou o criador de vocês. Esse mesmo ser, eu comecei a chorar, ele me desvencilhou e eu me ajoelhei e pela primeira vez comecei a chorar e disse, Senhor, me perdoe porque eu chamei um pai que não era pai, que Deus Jesus Cristo apareceu para mim de forma pessoal. Ele também pode aparecer para você de uma forma diferente, de acordo com nossa realidade, de acordo com nossa fé, ele se manifesta. O mesmo Jesus que apareceu para mim também pode aparecer para você. Esse mesmo Jesus que serve hoje. Desde aquela época tenho servido a Jesus Cristo. Venha e testemunhe o que Deus fez por mim e o principal para os satanistas, especialmente para aqueles que fazem parte das sociedades secretas. Eu falo diretamente a eles que há esperança. Sim, há esperança. Eu estava naquele lugar. Sei pelo que você está passando. Eu conheço a realidade, o vazio existencial da alma. Conheço o medo que você enfrenta, mas o Jesus que me libertou é o mesmo Jesus que também pode libertar você. É o mesmo Jesus que pode salvar você. Hoje testifico que, apesar das dificuldades, escrevemos um livro, pela graça de Deus, que conta a minha história. O livro está disponível na Amazon, no aplicativo da Amazon, em espanhol e também em inglês. E também em português. Se você quiser encontrar o link para esse livro, basta acessar a Amazon e procurar o livro do irmão Gabriel Esteban. Você pode encontrar descobertas mais detalhadas no livro. Ele também está disponível em português e inglês. Temos essas 3 versões. Que Deus está conosco, que Deus nos guarda, que esse mesmo Jesus que apareceu para mim. É o mesmo Jesus que pode aparecer a você para dar força nessa grande batalha espiritual, nessa grande batalha para dar força a nós, jovens, e também a nossos filhos, os adolescentes. Que Deus continue a abençoar você, que está do outro lado, ainda conosco. Deus seja louvado, Jesus Cristo seja louvado, porque Ele é real para mim, porque tenho provas, minha existência, até este exato momento, é pela graça de Deus. Mesmo neste momento, eu não saí daqui porque me senti mal. Você não pode ficar aqui. Eu estava me sentindo muito mal. Ataques espirituais. Está tudo bem nessa grande batalha, mas pedi a Deus que me ajudasse, que me desse a oportunidade de pregar, que Deus esteja conosco e nos abençoe de acordo com sua vontade. Portanto, que essa seja a vontade de Deus, o que está escrito. 1 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Quem está em Cristo é uma nova criatura e as coisas antigas são agora coisa do passado. Agora a experiência passada é passada. A nova experiência é a mais válida. Nosso relacionamento com Deus deve ser diário. O encontro com Cristo não é garantia de salvação, mas permanecer em Cristo Jesus, consagrando-nos diariamente, buscando cada vez mais o poder de Deus para estar conosco e transformar nosso caráter, é o mais importante. Portanto, é por isso que Jesus morreu, para transformar nossa mente, para transformar nosso caráter. E Satanás também usa métodos e meios do outro lado para destruir nosso caráter, para destruir nossa mente. A escolha é sua, a escolha é minha. A mente é o campo de batalha entre o bem e o mal. Você pode ver isso em sua mente. A quem você dará sua mente? Se você quiser se dedicar a Deus agora mesmo, podemos falar com o Pai do céu, o Senhor Jeová, nosso Deus. Muito obrigado a você. Que oportunidade maravilhosa o Senhor Jeová nos concede. E muito obrigado por enviar Jesus Cristo à morte, morrendo para nos resgatar das trevas, para nos resgatar do mal. Oramos pelos méritos de Jesus Cristo e Deus nos acompanha. Deus abençoe você. Amém.